Paz e graça, amados. Mais uma vez aqui por uma jornada até ao passado. Vamos ver o que Deus nos pode ensinar. Agora, Labão já viu que não pode pegar com Jacó em nada. Já tinha sido advertido por Deus na noite anterior. Não fales bem nem mal a Jacó. Deus já tinha mostrado a Labão que Jacó era escolhido dele. Para nem falar nem bem nem mal. Agora, Labão viu que já não podia fazer nada. Não encontrava os deuses. Então, agora Labão vai fazer uma aliança com Jacó. Vamos ver então o que é que se vai passar. Vamos ver o que é que nós podemos também aprender. Se encontra em Gênesis de 31 até o 32, 1 e 2. Que diz assim a palavra: a aliança entre Labão e Jacó. E então respondeu Labão a Jacó: as filhas são minhas, filhas e os filhos são meus. Filhos são meus. Filhos, os rebanhos são meus. Não, as filhas são minhas filhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. E então Jacó tomou uma pedra e a erguiu por coluna, e disse a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. E chamou-lhe Labão julgar Saaduta. Jacó, porém, lhe chamou Galeed. E disse Labão: seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed e Mispa, pois disse, vigie o Senhor entre mim e ti, nos julgue quando estivermos separados um do outro. Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres, além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti. Seja o montão testemunha e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó, pelo temor de seu pai Isaque, e ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e abençoou, e partindo voltou para sua casa. Também Jacó seguiu o seu caminho, e anjos de Deus lhe saíram a encontrá-lo. Quando os viu, disse: este é o acampamento de Deus, e chamou aquele lugar Maanaim. Amados, eu estou-me a arrepiar todo, só do que li. Mas como podemos ver, eles não puderam, como Labão não pôde fazer nada, então ele preferiu fazer uma aliança. E que aliança é essa? Para que nem para bem, para não passar para mal. E então que Deus os julgasse. Eles preferiram que Deus fosse o juiz deles.
E a aliança deles foi que Deus fosse o supremo juiz deles os dois. Uma sábia atitude. Que Deus fosse o supremo juiz. Sábia atitude. Muitas vezes nós hoje podemos pensar que há justiça humana. Há justiça de Deus e a justiça humana. Há justiça humana porque Deus o quis. Porque senão era só ele o juiz supremo. Era não, é o juiz supremo. Que aliança maravilhosa. Tomara muitas vezes nós nos lembrássemos desta aliança e que a fizéssemos assim. E pensemos nisto, amados. Eles puseram Deus no controle. Que Deus nos julgue quando nós nos afastarmos. E Ele que nos julgue. E eles puseram Deus acima de tudo. Que Deus faça o que quiser entre nós. Além de ser testemunha, e que Deus julgue. Era testemunha e juiz ao mesmo tempo. Oh, amados. Só para vermos o que eles, no início, depois de Deus ter lavado a terra com o dilúvio, depois disso, o início, e o que Deus começou a fazer. E o que o homem também começou a fazer. Pôr Deus no topo da sua vida. E é o que deveríamos começar a fazer hoje. Mesmo sendo os últimos dias, devíamos pensar e refletir e fazer o que Jacó e Labão fizeram. Pôr Deus acima de tudo. E foi o que eles fizeram. Leiamos mais esta passagem e pensemos. Que Deus vos abençoe hoje e sempre. Senhor e Pai, obrigado por esta passagem. Ajuda-nos a meditar mais nesta passagem e a vivê-la e a pôr-te acima de tudo como testemunha e como juiz, porque Tu és o único que podes nos julgar. Não é o inimigo que nos pode condenar, mas Tu és o nosso juiz e o nosso advogado fiel. Continua connosco, dando-nos uma boa noite de descanso. E a todas as mães do Brasil, Pai, e onde quer que seja o dia da mãe, a esse magnífico ser que Tu criaste, continua com elas, abençoando-as, ensinando-as, Pai. É o que eu te peço e agradeço, Jesus. Em Teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe, amados. E meditem nesta palavra, na aliança que Labão fez com Jacó. E pensem um bocado nisso. Já Abraão tinha posto também Deus acima de tudo. E agora Labão e Jacó fizeram o mesmo. Comecem a ver estas passagens. Eu comecei a fazer estas jornadas para que nós começássemos a ver e a pensar e a meditar mais na palavra assim desta maneira. É uma boa maneira de começarmos a viver a palavra. Pensem nisso e que Deus vos abençoe hoje e sempre.